Iniciamos aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil, chegando até você em todo o Brasil por esta emissora. Lembrando que esse programa é produzido pela TV Grã-Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, para levarmos a mensagem do Mato Grosso do Sul em Foco para todo o Brasil. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui na TV Com Brasil. Quero deixar o convite para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Esse estado encantador, paisagens lindas, maravilhosas, a nossa Bonito, né? A nossa linda cidade chamada Bonito, região de passeio, região de turismo, região de você nadar em rios de águas cristalinas, no meio dos cardumes de peixe, região linda, maravilhosa. Você vai se encantar com a região de Bonito também, a região do Pantanal, outro grande atrativo aqui do estado do Mato Grosso do Sul, o Pantanal sul-mato-grossense, chegando até Corumbá, na divisa do Brasil com a Bolívia. A região linda, um bioma maravilhoso ali para você conhecer e desfrutar do nosso estado. Também as nossas cidades e os nossos campos produtivos. O estado do Mato Grosso do Sul é um estado forte do agronegócio e também da cultura, de uma forma geral, de produção, tanto grandes como pequenos produtores, e um estado muito produtivo, muito precioso aqui do nosso país. Fica o convite para você conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? E hoje não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar. Nosso assunto hoje relacionado à Semana da Páscoa, Semana Santa, a crucificação de Jesus Cristo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje nós vamos ler um texto maravilhoso aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Esse texto é o coração, a alma do Evangelho, é o propósito de Deus para a nossa salvação. A crucificação. Jesus estava na Via Ápia, naquela Via Crucis, melhor dizendo, porque é exatamente ali, na Via Crucis, onde ele carregava a sua cruz, onde ele suportava o sofrimento por causa dos nossos pecados, onde ele suportava a ira de Deus no nosso lugar. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali,
o aguardavam. Esse texto mostra o momento da crucificação. Naquela via crucis, quando Jesus levava sobre si o madeiro, a cruz, o réu, ele carregava a sua própria cruz até o local da crucificação. O texto vai mostrar que Jesus, já enfraquecido, depois de horas de prisão, depois de vários açoites, depois de ter o seu corpo todo rasgado pelos açoites dos romanos, suas chibatas, seus chicotes tinham na ponta de cada corda, de cada trança, pedaços de chumbo e de osso que cortava o corpo daquele que era flagelado pelos seus açoites. E Jesus então já tinha perdido muito sangue a este momento, enfraquecido, ele não suportava o peso da cruz. Então eles obrigaram que Simão Cirineu carregasse a cruz de Cristo. Interessante esse episódio porque a crucificação de Jesus, o tempo todo os evangelhos dizem para que se cumprisse as Escrituras. As Escrituras estavam sendo cumpridas ali, tudo que Deus falou a respeito daquele momento, e eram muitas coisas, estavam sendo cumpridas ali. Uma delas é que ele não tinha pecado algum. E interessante que o próprio Pilatos lavou as mãos e os judeus pressionavam para que ele fosse crucificado. E Pilatos, não tendo por onde sair, porque os judeus falaram, se você não o condenar à morte, você não é amigo de Roma. Ou seja, você é um traidor de Roma. E Pilatos não teve outra alternativa, então falou, lavou a mão, porque ele disse, não vejo nesse homem crime algum passivo de morte. Mas eles gritavam, crucifica-o, crucifica-o. O que eu quero que você entenda com isso, por que ele não leva a cruz e Simão Cirineu leva a cruz? Para cumprir as Escrituras. Ele não tinha pecado nenhum. E como ele não tinha pecado nenhum, ele não podia levar aquela cruz até o local, porque o condenado, aquele que era culpado, ele era obrigado a levar a sua cruz. Na verdade, Jesus não levou, não é porque eles diziam ele é inocente, não. O que cumpre as Escrituras ali é para mostrar que Deus estava por cima de qualquer plano humano da crucificação de Jesus. Foi Deus que o poupou de carregar aquela cruz, não os soldados romanos. E quando ele não tinha mais forças para levar, eles obrigaram a Simão Cirineu a levar a cruz de Cristo. Na verdade, Simão, um cirineu da região de Cirene, da África, provavelmente um homem de pele negra, escura, ele é condenado ali a levar a cruz, representando todos nós. A culpa era nossa, o pecado era nosso e não de Cristo. Ele era inocente, ele jamais cometeu pecado algum. Então Simão Cirineu, na verdade, representa todos nós ali, os verdadeiros culpados por aquela crucificação, não Cristo sendo crucificado por causa de seus pecados, de suas transgressões, mas ele era um substituto da raça humana. Então Simão Cirineu nos representa e leva a cruz de Cristo até o local da crucificação, e Jesus foi poupado daquele momento por Deus, porque ele mesmo não cometeu crime nenhum, pecado algum para ser crucificado. Olha como que Deus é zeloso no cumprimento da sua palavra, no cumprimento das Escrituras, no cumprimento de todo o seu propósito na crucificação de Cristo. Simão, sim, representando todos nós, por quem Cristo estaria morrendo naquela cruz. Nós, sim, poderíamos levar a cruz até o local da crucificação, porque nós somos pecadores,
Mas Jesus nenhum pecado cometeu, então Deus o poupou exatamente para provar a sua inocência. Pilatos diz: não vejo nesse homem crime algum. Mas a multidão gritava: crucifica-o. Pilatos então lavou as suas mãos. O Evangelho de João mostra um Pilatos amedrontado, estarrecido, um Pilatos atemorizado, quando disseram: ele diz que é filho de Deus. Então Pilatos pergunta: me responde, você é filho de Deus? De onde você veio? E Jesus não respondeu coisa alguma. Pilatos ficou atemorizado. É por isso que ele lava as suas mãos e fala assim: não vejo nele crime algum, ele é um inocente. E mesmo assim o condenou à morte. Mas é isso mesmo, ele era um inocente que morreria por pecadores. De fato, o inocente morreu pelos culpados. É por isso que ele não leva a sua cruz, porque um réu, um condenado, um culpado, o carregar a cruz era o símbolo de que aquela pessoa era culpado das acusações que lhes era atribuída. Então, ao não levar a cruz, é prova da sua inocência. Ele não era culpado, ele morreu por causa de outros. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Simão Cirineu, esse sim, representa os culpados, os verdadeiros culpados por aquela morte de Cristo. E o texto diz que chegou ao local chamado Gólgota, ou Calvário, que quer dizer lugar de caveira. Era um local onde os romanos faziam a crucificação de seus réus. E a crucificação era uma morte maldita, era uma tormenta ao flagelado. Jesus suportou naquela cruz as mais terríveis tormentas, a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, quando ele dizia essas palavras: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns falam: mas Deus desamparou a Cristo? E a unidade da Trindade? Sim, aquele momento, quando foi colocado sobre ele os nossos pecados, Deus se afastou dele. A solidão da cruz, Jesus suportou sozinho a solidão da cruz. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E naquele momento que os nossos pecados foram colocados sobre ele, Deus se afastou dele. A solidão da cruz. Os discípulos afastaram, Pedro negou conhecê-lo. Agora o Pai também o desampara. Agora ele sofre as tormentas do inferno no nosso lugar. A solidão da cruz de Cristo. Ali o crucificaram. É assim que nós devemos entender como que o nosso Salvador e o que ele passou para perdoar os nossos pecados, para pagar o preço do nosso resgate. Assim foi crucificado Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para a segunda parte desta meditação na crucificação de Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Touraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Você está ligado no programa Mato Grosso do Sul, em foco aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa é produzido pela TV Grandourados, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu abraço ao Rubens
diretora aqui da TV Grandourados, a Roselia, toda a sua equipe aqui da TV Grandourados. E meu abraço a você pela TV Com Brasil, que nos acompanha de todo o Brasil. Neste momento nós estamos falando sobre a crucificação de Cristo. E o texto vai dizer assim: deram-lhe a beber vinho com fel. Era uma bebida amargosa que era dado ao condenado no sentido de tentar aliviar os seus sofrimentos. Mas Jesus recusou a bebê-la, porque ao mesmo tempo que poderia diminuir o sofrimento, poderia também aumentar o sofrimento. Mas o fato de Jesus recusar a beber essa bebida é exatamente para demonstrar que Jesus, ele não se poupou em nada, de nenhum sofrimento, de nenhuma dimensão desse sofrimento. Não tomou nada que pudesse aliviar as suas dores. Ele sofreria a intensidade daquele momento por causa dos nossos pecados. Ele levaria sobre si a nossa culpa, as últimas consequências, as dores mais terríveis no corpo e na alma. Ele sofreria as tormentas do inferno. É por isso que o nosso credo apostólico diz que ele desceu ao Hades. Sofrimento, angústia e solidão. Aquilo descreve perfeitamente o inferno, o que Jesus passou por nós. E que aqueles que morrem sem Cristo têm aqui em Cristo também um modelo do que passarão se morrerem sem Cristo, se morrerem sem salvação. O que Cristo suportou por aqueles por quem ele morreu naquela cruz do Calvário, aquele que nele crê como seu Salvador e Senhor, ele nos poupou desse sofrimento, mas aquele que morre sem Cristo não será poupado desse sofrimento. É por isso que a única segurança que tem para a alma humana é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o único caminho, não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Ninguém passou pelo que Ele passou. Ninguém possui a natureza de Cristo, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, para representar o homem diante de Deus, representar Deus diante do homem. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não tem outro, é Jesus. E não há salvação em nenhum outro. As pessoas falam: pastor, mas todo caminho leva a Deus. Ah, isso aí é verdade, só não é uma verdade completa. Mas todo caminho leva a Deus, é verdade, mas leva para juízo. Todos os homens comparecerão diante do juízo de Deus. Todo caminho leva a Deus? Sim, leva para juízo, para passar pelo juízo de Deus. Mas nem todo caminho leva a Deus no aspecto de salvação. Só há um caminho que pode te levar a Deus para você ser salvo. Para juízo todos levam, mas para a salvação só tem um, é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém passou por isso que ele passou. A solidão da cruz, ele é único. A solidão é um atributo divino. A solidão de Deus. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso ou já ouviu alguma pregação sobre a solidão de Deus. É que ele é único. Jesus também, como Salvador, ele é único. Ninguém passou pelo que ele passou. E o cristianismo é real. A cruz é real. Jesus foi crucificado. Ele não se poupou dos sofrimentos por nós. É por isso que ele é o único mediador. Ele é o único caminho. E somente nele há salvação. Só há um Salvador. Esse Salvador é Cristo. Ele ofereceu por nós a sua vida na cruz do Calvário. A solidão da cruz, quer dizer, nenhum outro passou pelo que ele passou, sofreu o que ele sofreu.
E nenhum outro poderia passar ou nada poderia aliviar o seu sofrimento na cruz. Por isso tanta rejeição com ele ali, a rejeição daquela multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o. A rejeição dos soldados que sequer colocavam a mão na cruz do crucificado, porque era humilhação para eles, era uma rejeição. A rejeição daqueles próprios que seguiam Jesus e que na hora afastaram. E quando chega aquele momento, quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio pai afasta do filho naquele momento, a solidão da cruz. Porque não há salvação em nenhum outro, somente ele poderia passar por aquilo que ele passou, somente ele poderia suportar aquilo que ele suportou. É por isso que antes de entregar o seu espírito a Deus, ele diz: está consumado, a obra agora está completa, ela foi devidamente cumprida. Pai, tudo quanto me confiastes para fazer, eu o fiz, a obra agora está consumada. Mas a solidão da cruz, porque somente ele pode salvar a sua alma do inferno e das tormentas eternas. A solidão da cruz. O texto diz: ele recusou quando deram de beber a ele vinho e fel. Ele não o quis beber. E então diz o texto que os soldados que crucificaram o nosso Salvador, para se cumprir as Escrituras, repartiram entre si as suas vestes, não rasgaram. Normalmente rasgava, dava um pedaço para cada um, não. Recusaram rasgar, tiraram sorte. Quem ficava com a túnica, quem ficava com a capa, quem ficava com as sobrepeles, enfim. Eles repartiram entre si as suas vestes, enrolaram no lugar das suas vestes um lençol, e ali o crucificaram, e depois de o crucificarem, eles aguardavam o quê? O momento da sua morte. E enquanto eles aguardavam o momento da sua morte, eles ouviram aquelas palavras que Jesus disse na cruz, as 7 últimas palavras de Cristo na cruz, começando daquele momento que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Depois ouviram as palavras dele: mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Depois, tenho sede. Depois, está consumado. Depois, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou, morreu. A morte de Jesus é real. Não é um desmaio, ele não desmaiou, ele morreu. É uma morte real. E sem uma morte real, todo o evangelho se torna um teatro. O cristianismo seria mais uma lenda, mais um teatro. Não, houve uma morte real, houve uma ressurreição real. Não é um teatro. O cristianismo é a realidade. Ele morreu de fato, ele ressuscitou de fato, ele subiu ao céu de fato, ele voltará, ele cuida hoje da sua igreja de fato, ele está conosco, ele mandou o seu Espírito para habitar em nós, e ele voltará de fato para buscar a sua igreja, para julgar este mundo. Por isso que eu quero convidar você a colocar em Cristo Jesus a sua vida, a sua confiança, a sua história. Ele hoje nos oferece salvação a todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você só pode ter esperança se você colocar a sua vida em Cristo Jesus, crer nele como seu Salvador, arrepender dos seus pecados e entregar a ele a sua vida. Ele morreu para nos salvar. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade.
A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos orar por você, pela sua família e agradecer a Deus por ter nos enviado Jesus, o seu Filho amado, o nosso Salvador. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. E nele nós temos esperança, nós temos salvação, nós temos a vida eterna. De forma que aquele que tem Jesus tem tudo. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem nada. Ó Deus, visita aquele coração que nos ouve agora com a graça do Evangelho, com a graça da salvação em Cristo, perdoando os seus pecados, dando o arrependimento e a nova vida, a regeneração, a nova vida em Cristo como operação do Teu Santo Espírito, aplicando a obra redentora, a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, no coração de todo aquele que crê. Portanto, nós pedimos a Tua graça salvadora ao coração daqueles que nos acompanham, nos ouvem neste momento. Oramos agradecidos porque o Senhor nos enviou o Teu Filho para nos salvar. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Continue aí na programação da TV Com Brasil. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.